2h06. Boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Você já sabe, está no ar o Clipe em Eletrônico, um programa que debate os problemas da cidade. E você pode participar. 3396-4944, 3396-4944. Participe, mande a sua pergunta, a sua sugestão, enfim... Canal aberto também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo e pelo telefone o nosso Donizete Santos está a postos para receber a sua reclamação, a sua sugestão pelo 3396-4944. Vereador Paulo Fiorilo do PT, um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Vereador Coronel Telhada do PSDB, mais uma vez um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Wagner, boa tarde ao vereador Paulo Fiorilo, boa tarde a todos que nos assistem na TV Câmara. Vereador, na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor foi um tanto quanto crítico ao programa do governo Fernando Haddad em relação ao programa de braços abertos na Cracolândia. O senhor se lembra disso? Sim, eu fui crítico desde o início, né? Desde o início. Quando ele lançou o programa, eu aqui num programa que participamos, eu já havia criticado. Isso. O governo de São Paulo também vai empregar usuário de droga em tratamento. Eles soltaram a informação, o início dessa frente de trabalho será oficializado hoje, eles vão receber R$ 395, além de vale transporte, refeição, a moradia que vai ficar por conta dos usuários. Esse programa do governo do estado vai ser chamado Recomeço. O senhor é contra também esse programa? Olha, eu vou dizer uma coisa bem clara a todos que me ouvem. Eu trabalhei 2 anos na Cracolândia, diretamente dentro da Cracolândia, quando eu comandei o 7º Batalhão, aqui no centro de São Paulo. Eu passei 2 anos toda a madrugada rondando a Cracolândia, prendendo indivíduos, procurando resolver a situação e quase que fiquei louco, Wagner, porque é uma situação terrível. Você tem pessoas de 10 anos, 9 anos de idade, até 70, 75 anos de idade envolvidas no problema das drogas. Drogas, principalmente o crack, é uma doença muito séria, é uma doença terrível e a pessoa que se envolve com isso, se ela não tiver uma força de vontade excepcional e não tiver uma atitude drástica nesse tratamento, a pessoa não consegue por si só sair. É só ver as situações que estão aquelas pessoas. Então, eu quando o Fernando Haddad, eu critiquei no sentido, eu acho que tudo que puder, tudo que é feito para melhorar, eu acho que, poxa, é válido tentar ajudar. Mas como eu trabalhei diretamente com esse tipo de problema, eu sei que isso não vai resolver. Como não resolveu o programa de braços abertos, foi muito bonito, todo mundo elogia. Se gastou para mais de 3 milhões, era a previsão, 3 milhões e 600, não sei se foi gasto isso. Na época a imprensa noticiou 3 milhões e 600 de gasto. Eu falei, vamos jogar 3 milhões e 600 fora. Eu falei, a prefeitura vai financiar o tráfico de entorpecente no centro. E não resolveu, o problema continua lá, é paliativo. Agora o governo fazendo isso, muito me espanta porque vai fazer a mesma coisa, vai jogar dinheiro público fora. Para se resolver o problema da Cracolândia é um problema muito mais sério, é um problema legislação, é necessário uma legislação forte. É preciso que se pare de encarar o usuário como coitadinho. Tá, eu acho que ele é um doente, sim, mas ele não é um coitado. Todo mundo costuma dizer que existe que o traficante ele existe porque tem o usuário. É vice-versa, o usuário existe porque tem traficante também. A gente fala muito do traficante, vamos combater o traficante? Não, temos que combater o traficante, mas temos que parar com essa ideia de que o usuário é um coitadinho. O usuário, ele que faz todo, ele é a mola mestra de todo esse sistema de drogas. A pessoa que está lá, ela começou com maconha ou com cocaína, ou de repente está no crack, não sei como cada um começa, mas sempre começa com uma droguinha mais fraca e vai aumentando. Gente, não tem saída para o crack só tem uma saída, é a internação compulsória. Eu estive lá, pergunta a qualquer pessoa. Fora disso, é jogar dinheiro público fora. Pergunte para qualquer pessoa que tem essa desgraça na família que é o crack. Qualquer pessoa, nós temos pessoas famosas nisso. E a pessoa vai te dizer, eu fiz de tudo, gastei dinheiro e não resolveu. A única coisa que resolve, internação compulsória. Internação compulsória, vereador Paulo Fiorilo. O governo do estado começou a empregar em serviço administrativo 13 pessoas atendidas por esse programa que chama Recomeço e que é uma ação estadual para recuperar usuários de álcool e drogas. O Coronel Telhada defende a internação compulsória e ele acha que a prefeitura, com a ação do governo Haddad, de certa forma, jogou dinheiro fora nesse investimento social. E aí? Primeiro, queria comentar o vereador Coronel Telhada e aqui me colocar de forma diferente da fala do Coronel Telhada. Primeiro, que eu desconsidero que o governo Fernando Haddad jogou dinheiro fora. Segundo, que eu desconsidero que as tentativas e as alternativas que o poder público busca
permanentemente, elas devem ser incentivadas. Terceiro, a proposta do prefeito Fernando Haddad parece ser tão boa que o governador copiou. Aliás, o governador tem feito isso com frequência, copiar as coisas boas que o prefeito Fernando Haddad desenvolve na cidade de São Paulo. Não é o primeiro, não vai ser o último. Portanto, me parece que aqui há sim uma tentativa do poder público para buscar uma saída, principalmente para aqueles que são usuários. Eu vou ajudar aqui o Coronel Telhada, se me permitir. Por favor. No caso do governador, ele fez um diferencial. Ele diz o seguinte: só serão empregados aqueles que passarem por internação. Diferente aqui que o governo Fernando Haddad dá a oportunidade para resgatar aqueles que não foram internados, até porque nós não temos a internação compulsória. Portanto, há esse diferencial, mas a ideia básica está mantida. Ele paga um pouco mais, mas percebeu que isso poderia ganhar o usuário. Você precisa ganhar o usuário. Eu não acho que ganha o usuário com a força, eu não acho que ganha o usuário com a porrada, eu não acho que ganha o usuário com pancadaria. Eu acho que o usuário é um doente e ele precisa ser ganho pela sociedade, ele precisa ser resgatado. Resgatado com políticas públicas na área de saúde, com políticas públicas na área de segurança. O Coronel Telhada deu aqui um exemplo. Passou 2 anos rondando a Cracolândia. Durante 2 anos, a Cracolândia foi rondada e não foi resolvida. Aliás, pior, a cidade de São Paulo não tem uma Cracolândia. Eu já falei isso outro dia. A gente tem Cracolândia na Serra da Cantareira, a gente tem mini Cracolândia espalhada pela cidade. E a ação policial, da forma como foi feita ao longo desses anos, não foi eficaz, não resolveu. E não acho que é a internação compulsória que vai resolver. É preciso aqui ter políticas públicas e precisa ter ideias novas. Nós precisamos inovar. Nós podemos aproveitar experiências do mundo para trazer para uma cidade que é metropolitana, que é cosmopolita. Então, me parece que as ações, tanto do Fernando Haddad como do Geraldo Alckmin, nesse caso a cópia do Geraldo Alckmin, me parece que são iniciativas importantes. E não acho que é enxugar gelo, não acho que não é uma alternativa. Deve sim se procurar alternativa o tempo todo. Não tem uma resposta única para essa questão do crack. Aliás, a gente viu recentemente a feira livre de drogas lá na Augusta, perto da Paulista. Tá funcionando, funcionou nesse final de semana de forma mais retraída. Depois que a polícia foi embora, voltou. A política pública para combater isso não pode e não deve ser só da segurança pública. Ou envolve a saúde, ou envolve a assistência, ou envolve as famílias, ou nós vamos perder sempre a luta contra as drogas. Agora, Coronel... Feira pública de drogas com êxtase. Quem que é êxtase? Gritando, como a gente vê nos filmes dos morros lá do Rio e que aqui também em São Paulo se repete. Mas eu queria terminar só dizendo o seguinte: eu acho que assim, as ações devem ser articuladas de forma conjunta com as várias secretarias. As iniciativas dos governos devem ser feitas pensando sempre como resgatar um indivíduo que se envolveu com droga. E depois que ele foi para a droga, é um esforço muito grande para retirá-lo. E não é só um esforço individual, é preciso ter um esforço coletivo pensando políticas que possam ajudar nesse sentido. O senhor discorda? Muito bonito. Não, eu concordo. O Paulo Fiorilo é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que eu considero aqui dentro da casa, um dos grandes amigos que eu fiz aqui dentro. Não só por nós sermos xará, né? Somos 2 Paulos, mas uma pessoa que tem uma lógica muito forte. E eu não esperava a atitude diferente dele, sendo do PT, que ele defendesse o Fernando Haddad. Aliás, eu não critiquei o prefeito de maneira alguma. Eu sou muito tranquilo nesse aspecto, não critico as pessoas, mas na forma, quando eu falei, até elogiei, falei, é elogiável quando se tenta resolver o problema, mas repito, foi jogado o dinheiro fora. Como vai ser jogado fora toda a atitude? Por quê? O que acontece é o seguinte, o Fiorilo falou uma grande verdade. Quando eu assumi o 7º Batalhão, vereador, a primeira reportagem que eu dei na Cracolândia, o repórter chegou para mim e falou: Coronel, patrulhamento, viatura, e o que vai resolver? Eu falei: não vai resolver nada. Aí o cara olhou pra minha cara, eu falei: não vai resolver nada porque isso não é problema de polícia. Cracolândia não é problema de polícia. Correto. Quando eu falei isso, o meu comandante me chamou na sala dele, me chamou a atenção, falou: Telhada, você é louco? Eu falei: Coronel, esse coronel até é vereador hoje. Falei: Coronel, o senhor não tem nada a ver com polícia. Falei: Cracolândia é um problema social. A polícia, porque sempre jogaram nas costas da polícia. Dali para frente, a própria polícia passou a adotar essa linha de que não era problema. Notem que a polícia deixou de ser culpada da Cracolândia de uns 4, 5 anos para cá. E o Estado, quando eu falo Estado, eu falo prefeitura, Estado, município, todo mundo. O Estado passou a assumir essa bronca, porque isso é um terror, é uma bronca.
O que acontece é o seguinte, gente, concordo com tudo que o vereador Paulo Fiorilo falou, é muito bonito, eu concordo também, eu queria que resolvesse assim, mas não vai resolver, meu querido, não vai resolver. A Cracolândia, o crack é uma desgraça que assola a humanidade hoje. A pessoa que se envolve nisso, gente, eu queria um dia levar vocês na Cracolândia para mostrar que nunca tive a oportunidade de ir lá, mas aí, então, coronel, o senhor está dizendo para o vereador Paulo Fiorilo que a Cracolândia é um problema sem solução. A solução é a internação compulsória. Nada sem solução. A única coisa que não tem solução é a morte. Tudo tem solução nessa vida. O que acontece é assim, nós precisamos de lei. Uma lei que, primeiro, eu acho que o cidadão que está lá é culpa do Estado, ele está lá. Eu acho que o Estado, o ECA, todas essas coisas que a gente vive defendendo o bandido, na hora de defender o cidadão abandonar, ele não defende. O ECA deveria obrigar que aquelas crianças fossem tratadas lá na Cracolândia. O que acontece, sim, a situação do indivíduo que está usuário de crack, ele tem que ser buscado, tem que ser pego na rua, tem que ser levado para o tratamento. E depois de uma determinada época que ele tenha aceito ou não o tratamento, conforme ele for progredindo nesse tratamento, aí sim concordo, Paulo Fiorilo, empregá-lo em ações públicas, em dar um estudo para ele, dar ensinamento, dar uma profissão, mas na situação daquele pessoal, gente, mesmo que hoje ele fala, não, eu vou abandonar a droga, eu vou entrar nesse programa, dali meia hora ele está desesperado. Gente, isso é uma desgraça, eu não tenho como mensurar o terror que é isso, e quando eu falo isso aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara a todos aqui, eu quero o bem daquelas pessoas, porque vocês não imaginam que os caras, eu não vou usar termos aqui pejorativos, só para fechar, porque não ficaria bem nesse horário, as pessoas usam banheiro na rua, as pessoas fazem sexo na rua, as pessoas não cachorro, você sabia que é até difícil ver cachorro na Cracolândia? Porque o nóia é tão porco que nem o cachorro acompanha ele. Agora, sabia disso? Então, é pior do que cachorro. Então, quando a gente fala isso aqui... Eu queria te propor uma ação aqui prática. Vamos. Vamos mudar a lei, vamos internar todo mundo. É a única ação que eu vejo. É que eu já falei isso para o Coronel Telhado, assim, com quem eu dialogo permanentemente. Nós podemos ter discordância nas ações, mas nós concordamos no todo. Eu queria fazer uma proposta aqui concreta. Aliás, eu já fiz para outros vereadores do PSDB. Eu, durante 3 anos, passei pela Cracolândia pelo caminho que eu tinha que fazer de Osasco para cá. Recentemente, agora mais aqui em São Paulo, eu fiz de novo o mesmo caminho voltando da Zona Norte. E assim, o que me impressionou é que aquilo que eu via todos os dias, aquela massa andando ali como zumbis, não tinha lá mais, não estava lá. Eu já ouvi falando, mas não está lá, mas ele foi para outro lugar, foi para não sei onde. É que eu acho que se a gente tiver uma ação conjunta, nós deixamos de enxugar gelo, porque, de certa forma, o senhor tem razão. Quando o Estado se preocupa só com a ponta e não vai olhar o que está acontecendo lá em cima, a gente vai ficar só enxugando gelo. Então, o que eu queria sugerir e fazer uma proposta? Vamos fazer uma visita. Eu e o senhor convidamos a TV Câmara na Cracolândia. Podemos ir durante o dia ou à noite. Eu não tenho nenhum problema de ir à noite. Também não. Para a gente ver qual é a situação hoje lá. Para conversar com as pessoas, para conversar com quem mora lá. Para perguntar, de fato houve alguma mudança concreta nesses últimos meses com essa política? Há uma alternativa para aquele... Porque qual é a outra alternativa? Eu internar. Nós conhecemos várias experiências, o senhor tanto quanto eu, com relação à internação compulsória. Por exemplo, vamos pegar aqui os manicômios. Nós vivemos no Brasil uma situação deprimente, que depois a lei federal acabou com o manicômio. Por quê? Porque era mais fácil. O cara que está em casa, ele tem problema, ele é maluco, interna. Interna e não vê se teve choque, não vê se teve o tratamento adequado, não vê absolutamente nada. Então, me parece que é possível conciliar as coisas. E, de novo, insisto, vamos fazer uma visita. Eu estou deixando já aqui o convite. E quem quiser ir, telespectadores, a TV Câmara, para a gente fazer uma visita. Vamos fazer uma reportagem especial nos próximos dias com o Coronel Telhada e o vereador Paulo Fiorilo numa visita à Cracolândia à noite. Pode ser, Coronel? A hora que vocês quiserem, só marcar o local e horário. Uma visita à Cracolândia à noite pra gente... E a gente tem muitas perguntas aqui já de telespectadores nas redes sociais também participando. 3396-4944, 3396-4944. Por que a polícia perdeu o controle das manifestações? Pergunta o João Carlos Santos de Santana. O Ricardo Alves Campos, da Vila Mariana, também fala de segurança pública com vocês dois, com o vereador Paulo Fiorilo e com o vereador Coronel Telhada.
Vamos estar seguros no carnaval? Estava com meus filhos no sábado na República e fiquei absolutamente chocado com a fúria de policiais e manifestantes. Márcio Luiz Bezerra, do bairro da Moca. Coronel Telhada, por que o senhor não ajuda a polícia com a sua experiência? Né? E aí temos outras perguntas de ônibus que a gente vai fazer depois. Mas essas 3 perguntas sobre o tema segurança. Então, deixa eu começar, até porque o especialista em segurança não sou eu, mas eu assim, observo muito o que nós temos vivido e acompanhado nos últimos meses, talvez até a partir das manifestações do ano passado para agora. Nós tivemos uma manifestação nesse final de semana contra a Copa. Eu vou dizer o que eu li, depois vamos ouvir de quem tem outras fontes. A leitura que o senhor faz. 1.000 pessoas, 1.000 policiais. Era um homem, um manifestante. Um homem, um manifestante. E é óbvio que tem um problema grave nas manifestações, que elas deixaram de ser manifestações. Eu participei de várias, pelas diretas, pelo impeachment, pela moradia, assim por diante. O que a gente vê pode ter uma manifestação e essa manifestação se transforma num movimento de quebra-quebra, de desordem, provocado ou não por pessoas organizadas em grupos como os Black Blocs e assim por diante. Me parece que a polícia no estado de São Paulo tomou uma atitude que é talvez diferencial, que eu tenho certeza que o Coronel Telhada pode discordar de mim, mas a ideia de compor uma tropa sem armas, né, com a ideia de utilizar as artes marciais e isolar aqueles que foram para a baderna e não para a manifestação, talvez possa surtir efeito a curto prazo ou a médio prazo. Não acho também que é a única e a salvação da humanidade essa alternativa. Mas me parece que poderia criar uma cultura diferenciada. Eu vi algumas charges brincando, a polícia pergunta, quem é jornalista? Levanta a mão, apanha. Né? Nós precisamos evitar isso. Nós queremos que as manifestações ocorram, elas são legítimas, democráticas. Agora, não é possível que você tenha pessoas que vão para uma manifestação para quebrar, para incendiar carro, como o que nós vimos do Fusquinha do cidadão que estava lá. Aliás, ele ganhou 2 carros. Ganhou uma Brasília. E um carro. E um Ford Ka. Ganhou uma Brasília de um empresário de Curitiba e ganhou um Ford Ka. Ele ganhou, estava lá. Mas se tivesse morrido alguém, queria ver como é que fica isso aí. Não substituir. Se tivesse ganhado 10 carros, não justifica o ato. Então, portanto, eu acho que assim, ações desse tipo talvez pudessem contribuir com o isolamento. Eu acredito, e aí, quando eu queria ouvir o senhor, que assim, do meu ponto de vista, a inteligência pode e deve ser a melhor arma para combater o crime organizado, as manifestações violentas, o crime normal e assim por diante. Nós vimos agora recentemente uma ação da Polícia de Minas e de São Paulo para desbaratar uma quadrilha que fazia assaltos às caixas eletrônicas. 2 meses de pesquisa, de investigação, tá certo que mataram um inocente. Pelo menos é o que disse a Polícia Civil. Mas teve uma ação pensada, articulada. Isso é uma coisa que eu cobro sempre. A questão da segurança, ela não é uma questão do município, é uma questão de Estado, da União e assim por diante. O município tem uma parcela pequena, mas acho que se a gente não começar a fazer um debate, envolver a sociedade, envolver os que estão preocupados, nós vamos cada dia mais ficar com medo e ficamos em casa presos, sem poder falar aquilo que a gente pensa, sem poder ir ao cinema, ao teatro e assim por diante. Então, é preciso que haja uma reação da sociedade, daqueles que estão preocupados com a cidade, com quem vive aqui e quer ter segurança no dia a dia. Muito bem, vamos fazer que nem Jack Stripador, vamos por partes. Começar aqui com o Márcio Luiz Bezerra da Moca, que ele falou o seguinte: Coronel Telhada, por que o senhor não ajuda a polícia com sua experiência? Prezado Márcio Luiz, parece nome de cantor, né? Prezado Márcio Luiz, você não sabe o quanto eu queria ajudar a polícia com a minha experiência. Eu corro aqui, jovem, eu sou vereador, eu tenho limitações, minha limitação por enquanto é municipal, tenho outras aspirações, quem sabe futuramente possamos ajudar a polícia muito mais com projetos melhorando a polícia, quem sabe até fazendo com que o pessoal de Brasília se sensibilize, altere alguma parte legislativa, que a polícia possa trabalhar melhor, porque realmente hoje a polícia está de mãos atadas. A polícia é legalista, ela é obrigada a agir dentro da lei, o problema hoje é nosso, é legal. Tá? Então, por isso que eu não tenho mais como ajudar a polícia, porque eu sou vereador, a minha limitação é no máximo Guarda Civil Metropolitana. Na verdade, o senhor tem uma grande discordância da política de segurança pública. Sim, sem dúvida. Do secretário Grela. Exatamente, eu considero muito o secretário Grela, tenho um grande apreço pela pessoa dele, mas ele não entende de segurança pública. Ele é um ótimo procurador de justiça, mas como policial ele não sabe nada. Eu acho que o secretário de segurança pública tinha que ser um policial. Mesma coisa que eu entendo que o secretário da saúde tem que ser alguém relacionado à área da saúde. E não uma pessoa que entenda de saúde, tem que
tem que conhecer. Polícia, quem sabe é polícia, gente. Não adianta querer dourar a pílula que não vai resolver nada. Quanto às manifestações, fala do controle e tal. Concordo com o vereador Fiorilo aí quando ele põe as posturas deles. Só que aí nós temos uma coisa interessante na segurança pública. A primeira delas, a parte de inteligência policial, a parte de investigação não cabe à Polícia Militar. Veja que situação interessante. Quando você tem um confronto, quando você tem a manifestação, que aliás eu não chamo mais de manifestação. Manifestação é o que o vereador Fiorilo falou, quando o pessoal ia à rua, brigava, manifestava, queria alguma coisa. Hoje esse pessoal não sabe o que eles querem. Eles vão para a rua, não vão para fazer manifestação, vão para fazer depredação. Aliás, o mote do movimento é esse. Então já não é manifestação. Eu já entendo como depredação, como desordem. Mas esse pessoal se reúne e quando há a manifestação e há o confronto, ocorre com quem? Com a Polícia Militar. A parte de inteligência, de investigação, de localização de líderes, de buscar esse pessoal, caberia a quem? A Polícia Civil. Você está entendendo? São duas situações diferentes. Então, uma das partes, eu não sei como é que está desenvolvendo, Fiorilo, porque eu estou fora da segurança pública já faz 2 anos, eu não sei onde está vindo a falha nessa parte de inteligência. Realmente, o papel principal da Polícia Civil é a investigação, o papel principal da Polícia Militar é a repressão. Eu não entendo como essas pessoas não tenham sido identificadas, tenham sido trazidas à tona a identidade delas e cobradas atitudes. Nessa manifestação que o pessoal de sábado, foram presas acho que 200, 250 pessoas, todas foram levadas por distrito, identificadas e liberadas. Ou seja, não resolveu nada também. Por quê? Porque a nossa lei é falha, a nossa lei ela encara a depredação como um crime menor e tal. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos novamente numa coisa que eu sempre falo, no problema legislativo. A imprensa, há um mês atrás, se revoltou, foi um problema em todo o Brasil quando nós tivemos a morte do cinegrafista Santiago, o que foi um absurdo. Mas, da TV Bandeirantes, foi um absurdo, não deveria ter acontecido nunca. Agora, vocês todos lembram aqui que o primeiro acusado da morte foi a Polícia Militar. Um jornalista, inclusive, se apresentou. Eu vi o policial jogar bomba e depois teve que se desmentir, porque era mentira. E se não tivesse ocorrido aquela filmagem de realmente quem fez isso, até hoje a Polícia Militar estaria pagando esse preço. O que acontece? É muito difícil trabalhar assim, gente, porque a imprensa, ela trabalha contra a ordem, trabalha contra a Polícia Militar. A realidade é essa, o pessoal quer ver o circo pegar fogo. Quanto mais problema tiver, mais nós estamos noticiando. Então, o que está acontecendo? A imprensa é inimiga da polícia? De jeito nenhum. A imprensa... Mas que a imprensa trabalha contra Você é jornalista, você sabe que a primeira coisa que aprende é o seguinte, o homem mordeu o cachorro é notícia, o cachorro mordeu o homem não. Então, o que acontece? Quando a polícia vai e toma atitude, ninguém noticia enquanto não tem um confronto, enquanto a polícia segura. Note que, desde a primeira manifestação que aconteceu aqui na Consolação, a grita foi sempre contra a violência policial. Sim, a violência policial, policial. E quem morreu, o jornalista, aí todo mundo notou. De repente, todo mundo acordou. Mas, vereador, peraí, deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Não, deixa eu fechar outro. Peraí. Vocês vão falar em Amarildo, pelo amor de Deus. Então, não fui eu. Não, mas... deixa eu fechar. Então, de repente, todo mundo falando da violência policial. Aí, quando morreu o jornalista, alguém... Olha, os manifestantes são violentos. Mas, coronel, quer dizer, enquanto tinha um policial com a cabeça rachada aqui coronel, no centro... mas a avaliação que eles são violentos, a sociedade... A imprensa, todo mundo fez. Fez depois. Não. Eu vou lembrar. Santiago. Não, que é isso? E a manifestação em que a polícia bateu nos manifestantes? Bateu, não, a polícia violenta. Mas eu estou dando um exemplo. Nas manifestações do ano passado, nós tivemos um confronto feio no Glicério. Ali foi o estopim de grandes manifestações contra a violência. É óbvio que a polícia, ela está armada, ela é responsável pela ordem, ela tem a prerrogativa de usar a violência. O que nós estamos dizendo aqui é o limite dela. O limite é sempre muito difícil. Por que o limite é difícil? Mas entenda uma coisa. O limite é difícil porque ninguém sabe dosar até onde deve ir, até onde não deve ir. Nós pegamos o caso do Amarildo. O Amarildo não podia ter feito... Tem nada a ver com a gente, mas vamos falar do Amarildo. Não estou falando de vocês. É que nem a referência anterior. Nós não estamos falando do prefeito, nós estamos falando da política. Isso. A polícia tem uma lógica da repressão. No caso do Amarildo, ultrapassou o limite. Não, a lógica da polícia tem que reconhecer isso. A lógica da polícia não é repressão, a lógica da polícia é prevenção. Mas a repressão é papel dela. Ela anda armada por isso. Se de repente atos isolados acontecem, você não pode falar que a polícia reprimiu ou que a lógica da polícia é repressão. Não. Aqui vamos voltar ao caso das manifestações. Quando ocorreram atos, excessos, violência, pancadaria, de quem começou essa atitude?
Foi da polícia, gente? Pelo amor de Deus. Coronel, não foi da polícia. Olha, eu comandei... Coronel, não foi da polícia. Eu comandei dezenas de manifestações, Fiorilo. Não foi você da polícia. Você participou das manifestações. Eu estava do outro lado. Eu comandei o policiamento em dezenas de manifestações. E nenhum policial sai na rua dizendo, hoje eu vou participar da manifestação, eu vou descer o cacete manifestante. Quanto menos problema eu tiver na manifestação, melhor. Para mim é melhor, gente. Agora, o pessoal acha que a polícia é na rua querendo bater nos outros. Você sabe que você está numa manifestação, não tem nego jogar merda em você? Desculpa o termo. Jogar merda em você? Eu cheguei em casa todo esmerdeado. Sabe o que é isso? Sabe que você está numa manifestação e joga merda, xixi, pedrada na sua cabeça, que eu já tomei uma porrada de vez, e você sai sangrando, mas tudo bem, é sangue policial, ninguém se preocupa. Então você é atacado e quando a polícia reage, quando a polícia age para evitar o problema, a polícia é violenta. Mas, Coronel, eu não entendo essa lógica. O que eu falei da violência, essa lógica está errada. A reação da polícia, se ela reage com mais violência, é porque ela tem instrumentos, armas para isso. Ela está armada, ela tem gás, ela tem cacetete. São os meios internacionais. Chegamos a um acordo, olha só. A manifestação. Por que não há aí a ação da inteligência? Tudo bem, está dividido. Mas é isso que eu quero dizer. Está dividido. Não, é que nem eu falar assim, é o problema da Polícia Civil. Mas não pode ser, é o problema do aparato de repressão ou de preservação da ordem do Estado. Concordo. Eu não posso falar assim, isso não é problema meu, isso é problema da Polícia Civil. Concordo. O meu é esse. Não. Concordo. A Polícia Civil e a Polícia Militar, nesse caso das manifestações, podia agir de forma conjunta, articulada e falar assim, ó, vamos fazer o cerco nos caras que vieram para a violência. É fácil identificar, estão todos mascarados. Concordo. Por que eu tenho que bater em todo mundo? A reação ali, nós tivemos duas fotos marcantes. Aquela do Glicério e aquela do policial que apanhou perto do fórum, perto aqui da igreja, o senhor deve se recordar, que ele ficou de joelhos, quase morto por manifestantes. Duas cenas que marcaram e que nós devemos rechaçar e lembrar para isso, sempre. Agora, eu insisto, se tivesse a inteligência da Polícia Civil casada com a Polícia Militar, talvez a gente não tivesse vivido as manifestações violentas no ano passado. A gente podia ter trabalhado o isolamento, podia ter trabalhado a segregação e ter feito com que aqueles que vieram para as manifestações tivessem feito as suas manifestações sem problema. É interessante que você falou de fotos, porque as fotos são sempre marcantes, são sempre contra a polícia, né? Esse final de semana, o Jornal Diário de São Paulo e acho que a Folha publicou uma foto marcante também, mas ninguém lembra. É aquela foto naquela desapropriação de posse, foi na Zona Leste? No Itaquera. Um jovem manifestante, né, como sempre, jogando um coquetel molotov em cima da polícia. Pegou bem no momento que ele lança o coquetel molotov. O coquetel molotov, que para quem não sabe é uma garrafa com gasolina e estopim, em chamas, sendo atacado contra a polícia. Então esse é o problema que eu falo para você novamente, Fiorilo. Eu não estou criticando aqui, falando que o problema é de A ou de B. Eu realmente acho que é um problema sério, tem que ser resolvido. Eu acho que aqui a legislação tem que agir, os meios que nós temos é a lei tem que ser seguida, os meios que a polícia tem é bala de borracha, é gás, tem que ser usado. Agora, interessante que o pessoal acha que a polícia, que a primeira coisa que fizeram aqui na manifestação foi proibir a polícia de usar bala de borracha, que é um absurdo, porque isso é usado internacionalmente, é munição não letal. Agora, o pessoal está sendo desarmado para conter no braço, isso é lindo, maravilhoso, todo mundo gostou. Vamos ver, você acha que na próxima manifestação o pessoal que estiver desarmado não vai tomar paulada de manifestante? Vai, espere. Gente, espere e verá. Quando eu tive aqui o Wagner, no primeiro programa, quando desce os braços abertos, eu falei que não resolveria o problema, ninguém acreditou, nós vamos lá ver agora. Entendeu? Então, eu gosto de falar as coisas. Que depois a gente volta aqui para falar, olha, teve tal avanço. Com certeza, não. Pode melhorar aqui, porque sabe que eu sou um balanço necessário. Você sabe que eu sou muito lógico nessa parte, eu sou um cara muito eu também. Se eu for lá e a gente perceber, olha, tem problema, nós somos muito tranquilos nesse aspecto. Mas agora, esse problema de manifestação, gente, nós estamos o Brasil todo passa um sério problema de crise. Isso vai na família. O filho não respeita o pai, o aluno não respeita o professor, o fiel não respeita o pastor ou o padre. Ele vai respeitar a polícia? Não vai. Não vai respeitar. E outra coisa, as pessoas que estão lá não estão a fim de manifestar. Vide, você pega 80%, Fiorilo, você que conhece, você sabe que não são pessoas... Primeiro que naquele horário o trabalhar não vai poder estar lá, você sabe disso. No sábado, 1.000 pessoas, no sábado vai, mas e as outras milhares? A outra parte que não foi você concorda o comigo, isolamento. Você concorda comigo. Uma parte que foi, outra parte não é coisa de trabalhador. Mas aí não seria o caso de infiltrar policial civil? É isso. Mas usar a inteligência não é infiltrar policial civil. Eu acho que tem isso, eu acho que tem isso. Você e eu não somos da polícia. Mas eu acho que tem isso. Você está dizendo uma coisa que é o óbvio. Sim, mas... Infiltrar o cara e falar assim, olha, tem tais caras assim, vão fazer desse jeito. Isso existe, gente. Agora, veja bem. Mas tá falhando, eu não sou secretário de Segurança Pública. Se eu fosse secretário de Segurança Pública, com certeza essas pessoas já estão iniciadas. Vou concordar agora, com o cara da bem. Moca. O senhor tinha que contribuir mais com a polícia. Eu também queria. Olha lá, Bem que eu queria estar na luta total aí. Então, o que acontece é o seguinte, isso existe as infiltrações, existe o pessoal detido. O que é isso aqui?
A foto. Não, essa não, era outra. Obrigado. Era no jornal, é uma outra foto do cara lançando um coquetel Molotov. O que acontece é o seguinte, existe essa inteligência, só que a legislação precisa ser mudada, retorna ao mesmo ponto. Enquanto a nossa legislação Mas a não for legislação alterada, vai ser mudada na Câmara dos Deputados em Brasília e depende da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Por isso que eu vou ficar ouvindo isso aqui, coronel, porque isso não muda a polícia, porque eu não posso. Porque nós temos uma legislação que, infelizmente, a polícia ela é escrava da lei. Ela é escrava da lei. Por ser escrava da lei, a população vai continuar sofrendo. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa lei no Brasil só apoia bandido, ponto. Mas, coronel, o império da lei é fundamental para manter a ordem. Sim, mas não foi mudado em 88? Não, então, mas por isso que eu estou dizendo, se não houver leis, a lei ela pode nós ser corremos alterada. graves riscos. Por exemplo, tem várias pessoas que falam, nós temos que prender, bater. Não, pera Por isso que eu repito para você, nós precisamos garantir no regime democrático os direitos. Por isso que eu repito a você, a polícia militar. Acho que vocês não ouviram o que eu disse agora. A polícia militar ela é escrava da lei. Acabei de dizer por quê? Porque a lei ela é primordial. Agora, a nossa lei, ela não está mais atendendo os anseios da sociedade. Eu não acho que ela é escrava. Ela é escrava. A polícia militar é servidora da lei. Não, a polícia militar é escrava da lei. Porque a hora que ela sai da lei, ela paga todos os preços. Todos que saem da lei têm que pagar não sai, porque você vê esses baderneiros e não estão pagando preço nenhum. Então, vocês vejam. Se tivessem sido notificados, indiciados, se tivesse tido todo o processo legal, eu espero que a identificação vai lá, aprende, devolve, solta. Eu espero que a identificação desses 250 no sábado tenha alguma porque se não tiver, nós vamos dizer, de fato, um desdobramento. Vereador, agora, do jeito que tá, não dá. A impressão que se tem da prisão, entre aspas, desses 250 de sábado é que vai terminar em pizza. Eu também acho. Já terminou, né? Mas tudo termina em pizza no Brasil, velho. Parece que foi uma prisão para inglês ver. A chamada prisão para averiguação. É gozado. Que é um eufemismo. É terrível. Vai lá, dá teu nome na delegacia registra e vai embora. Vambora. Novamente, então, o que precisa mudar, gente? O que precisa mudar? Nossa legislação. Precisamos de mudanças urgentes. O João Ricardo da Sé, aqui no centro, o que falta para a cidade, para arrumar essa cidade de São Paulo para a Copa? Nós vamos passar vergonha? O Antônio Luiz do Jaçanã, precisamos de ajuda. Por que não temos mais ônibus na cidade? Qual foi o resultado da CPI dos ônibus, vereador Paulo Fiorilo? A Andréa Maria dos Santos, da Vila Mariana. Como acabar com o caos nos corredores do ônibus da cidade? Não dá. Está faltando competência. Regina Lima, do Sacomã. Gostaria de saber se vocês estão acompanhando a situação dos recursos hídricos, dos reservatórios de água da nossa cidade. Nós vamos ter racionamento de água. O governo já disse que sim. Já começa na segunda-feira. Ela está dando uma informação que nós, no Jornal da Câmara, em nenhum momento temos. Muito pelo contrário, o governo nega o racionamento. Hoje, o nível da represa está em 16,9 do reservatório do sistema Guarapiranga, do sistema Cantareira. O Rafael Siqueira de Moura, do Centro. Meus senhores vereadores, quais os projetos de vocês que ajudem os ciclistas? Então, temos ciclistas, reservatórios de racionamento de água, corredores de ônibus e CPI de ônibus e a cidade pronta para a Copa. Temos 12 minutos de programa para discutir esses temas. Vereador. Vamos como o Jack aqui, sugerido pelo vereador Telhado. Bom, sobre transporte, CPI do transporte. A CPI foi aprovada com o objetivo de discutir o custo do sistema. Ela apresentou ao final, no seu relatório, a indicação para que a Prefeitura mude a metodologia utilizada para as planilhas de custo. A metodologia tem 30 anos, está defasada, é um absurdo que a gente continue com ela, para que a gente possa chegar mais perto do custo real do sistema de transporte. E que a gente deixe de ter aquela ideia de que é uma coisa fechada, uma caixa preta. As sugestões feitas pela CPI mostram a necessidade da abertura e da transparência. Segunda questão, a Prefeitura fez uma reestruturação de linhas. Há uma lógica no sistema de transporte, que são as linhas estruturais e as locais. A ideia é que as pessoas possam ser levadas aos terminais e de lá transportadas em ônibus expresso, semi-expresso, com maior capacidade. É óbvio que tem problemas e que precisam ser equacionados. Eu tenho acompanhado alguns, estive na cidade de Tiradentes sábado, o pessoal reclamando da linha 81, que era uma linha direto para a Penha, hoje ela tem que ir ao terminal, passar para outro ônibus, demora, pode chegar na Penha e pagar mais uma passagem. Essas correções precisam ser feitas e a Prefeitura tem feito, nós estamos fazendo reunião com os técnicos para levar a essa situação. A terceira questão do transporte diz respeito à questão das faixas, está uma loucura. Possivelmente a telespectadora, ela não deve ser usuária da faixa, ela deve ser usuária de carro particular. Há uma lógica na cidade de privilegiar o transporte coletivo ônibus.
Por quê? Porque você tem uma cidade que, infelizmente, está parada. Ela não tem investimento em metrô, as obras prometidas não foram entregues. A gente tem lá na Zona Leste metrô que deveria ir até São Mateus, vai ser entregue até a Oratória, agora em 2014, vai chegar em 2017 na cidade de Tiradentes. Então há uma dificuldade grande com o transporte de massa, em especial sobre trilhos, o que poderia ajudar muito as pessoas se locomoverem na cidade. O investimento nas faixas e nos corredores para o ciclista, as propostas de corredores que a Prefeitura apresentou, elas estabelecem o espaço para os ônibus e para o ciclista, com espaço para guardar bicicleta, para usar metrô e assim por diante, ou o corredor. Então, há já, nas propostas que a Prefeitura está fazendo, corredores integrados, o que pode facilitar a vida do ciclista. Agora, acho que é preciso sim ter projetos de lei que se preocupem com o ciclista. O ciclista, numa via pública, é sempre a parte mais frágil e acaba sendo o prejudicado. Agora, é preciso trabalhar com os vários modelos de transporte que nós temos na cidade. Ônibus, carro, táxi, bicicleta, moto e assim por diante. Por último, porque o tempo é escasso, depois podemos voltar para o debate, a questão dos reservatórios. Eu acho que o governo do estado, não tenho certeza, o governo do estado acreditou muito em São Pedro. Quando a gente acredita muito em São Pedro, não dá certo, faltou planejamento. Agora o governador está dizendo, nós vamos comprar as bombas para usar a parte morta da represa, que tem X milhões de litros d'água. Bom, esse tipo de política é a pior que tem. Gasto desnecessário, falta de planejamento. Podia ter planejado ao longo dos 10 anos que nós não vivemos o problema de racionamento ou da falta de água ou da escassez de chuva, para planejar a cidade, o estado, para não corrermos o risco de agora, daqui a pouco, faltar água. O governador tem negado por quê? Ano eleitoral. Cada dia a represa diminui o seu volume. Agora chegamos em 16, estávamos em 18. A chuva que tem caído em São Paulo não tem sido suficiente para melhorar os níveis da represa. Então, faltou planejamento. Isso é uma prova cabal de que esse governo do estado está falido. Ou ele se planeja, ou a gente vai pagar o pato. Depois não adianta falar, economizem água, vamos dar mais dinheiro para quem gastar menos. Pô, é impossível isso. O governo do estado tinha que ter se planejado para que todo mundo tivesse a água na sua casa e não esse risco que a gente corre permanentemente de racionamento. Vereador Coronel Telhado. Bom, eu sou frontalmente contra essas faixas de ônibus. Acabou de parar a cidade, travou a cidade toda. Você que tem um carro hoje, você é culpado de tudo, que no outro dia o vereador quis dizer que o culpado era o motorista que andava em duas faixas. Então, eu acho que foi um furo na água essa ideia dos corredores de ônibus, das faixas de ônibus na cidade. Acabou de travar tudo, o trânsito já era caótico, ficou super caótico. Então... O vereador Vadir Mutran, né? O vereador Vadir Mutran disse que muitos carros do motorista que usam duas faixas. Em duas faixas. Ocupam as duas faixas. Eu falei que o Vadir Mutran, nosso amigo, ele é governista, então ele defende o governo com unhas e dentes, como o Frilo está fazendo, que eu respeito, porque é o partido dele. Com unhas e dentes e argumentos. Mas não cola, né? Mas não cola. É só perguntar para o usuário do ônibus. Faça uma pesquisa. O que diz a Constituição usuário de Federal? Ligue para a TV Câmara e liga, gente. Aproveita e liga. Se o ônibus andou mais ou andou menos. Quanto você ganhou de tempo no corredor? Só para a gente poder ter. Para ajudar o Coronel Telhado que anda de carro. Falar até telefone fala, para. Fala se tiver alguém do outro lado. Assim, a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, por que o usuário do ônibus pode andar e eu não? Porque a cidade está travada, porque o usuário do ônibus não tem dinheiro para comprar carro. Essa é a diferença da lei, né? O usuário do ônibus anda no ônibus porque não tem dinheiro para o carro. E nós precisamos valorizar o cara que anda no ônibus. É interessante você falar isso, sendo que o governo federal está incentivando cada vez mais a compra de carro. Mas necessariamente então, como é que eu posso comprar carro, mas não posso usar? Então, para, gente. Necessariamente ele esse papo de que o PT pensa no pobre é mentira, Fiorilo. Para com isso, vai. Deve ser uma mentira. Podia perguntar para os 20 milhões que saíram da linha de pobreza. Sabe qual é a diferença do PT para o PSDB? Nós vamos ter uma discussão política aqui. O PSDB se preocupa com as PPPs. Agora falando do que o pobreza, pobre, prisão. Tá certo. Mas é terrível. Mas enfim, ele falou da parte do governo aqui. Eu queria lembrar também que os grandes investimentos hidrelétricos no Brasil foram feitos no regime militar. De lá para cá não teve mais nada, né? Incrível, né? Tentaram fazer o São Francisco, que acabou no meio, não sei se ele foi por aquela grana, mas não vamos entrar no campo partidário agora, que nós vamos ficar brigando aqui. Então eu acho o seguinte, realmente, essa parte de água é um problema sério, a cidade cresceu muito, há muita poluição das nossas reservas de água, há pouca chuva, precisa rever isso aí. Quando começar a chover, o prefeito vai ter um problema sério com as enchentes que vão tomar conta da cidade, porque qualquer chuvinha que dá, a cidade já para. Então, se a gente for achar A ou B para fazer um culpado, não vai resolver nada, o problema vai continuar. Eu acho que tem que ser revisto realmente a estratégia futuramente, porque esse problema não é só agora, ele vai sempre se agravar, até pelos problemas de temperatura no planeta, nós vamos ter mais problema com chuva, o pessoal que gosta de falar em ecologia sabe disso.
nós precisamos rever essa parte de água urgentemente. E agora... Mas qual é a solução, vereador? A solução é a estratégia. A solução vai ser racionar mesmo? Por enquanto, racionar. Mas temos que pensar futuramente em novas estratégias de captação de água, de novas bombas, enfim, nós temos que arrumar uma saída para isso, porque a cidade cada dia cresce mais. E por incrível que pareça, nós temos acompanhado alguns documentários que falam que a água doce cada vez está se diminuindo no planeta. Então é um problema sério que nós temos que pensar, não só nós aqui, questão de sobrevivência do mundo. Então nós temos que, todos nós temos que nos preocuparmos com isso. Olha só, a história do planejamento. Nós fomos para Israel. Fomos. Você lembra que coisa linda, né, O que eles fizeram com a água do mar? Fizeram, dessalinizaram e fizeram um deserto em flor, né? Reparem que é possível pensar em saídas. E eu não sei porque a gente planejamento. Então, concordo, não vou criticar. Percebeu aí o que eu tô falando? Eu vou levantar a bola para você chutar. Obrigado. Você pediu, né? Eu ia falar o seguinte, porque não se fez isso até hoje no Nordeste, entendeu? Eu lembro de uma vez o Ratinho, sabe o Ratinho do programa? Ele foi lá, achou água no meio do deserto, lá no Nordeste, e o pessoal não acha água. Não sei, gente, eu acho que o pessoal muitas vezes não quer achar a solução, né, Paulinho? Acho que é aquela situação. A gente cria dificuldade para dar a solução depois, mas o Brasil está na hora da gente procurar soluções para todos. Por quê? Nós vamos morrer se não achar uma solução, Fiorilo. Nós temos que nos unir, preocupar com ecologia. Nós temos que nos unir e se preocupar com segurança. Todos são temas muito presentes. E essa mobilidade urbana, a gente sabe que além da segurança, o que mais preocupa o cidadão hoje é a mobilidade urbana. Eu até falei outro dia aqui, eu gostaria que o prefeito repensasse, principalmente nos horários da faixa de ônibus. Eu acho que até ele ter criado a faixa de ônibus, ele é prefeito, ele tem um poder executivo, vai ser cumprido. Mas que essas faixas de ônibus fossem usadas somente nos horários de rush. Acabou o horário de rush, deixa a faixa ser ocupada pelos carros, porque não dá mais assim. Nós, para chegarmos aqui na Câmara, todos nós notamos isso, nós funcionários, todos aqui, nós demoramos 1h30, 2 horas, 3 horas até para chegarmos aqui. E o cidadão para trabalhar a mesma coisa. Então, eu acho que o Gilmar Tato, a gente tem feito vários ofícios para ele, Fiorilo, no sentido de que seja revisto essa situação, porque não deu certo. Não deu certo. No horário de rush, se aceita ainda essa proposta para melhorar o trânsito dos ônibus e o cidadão andar com mais rapidez. Que vai ter a expansão. Mas, gente, do rodízio, não deu certo, não deu certo. É outra possibilidade. Mas a discussão do horário é uma discussão que está sendo feita. Eu conheço lugares, por exemplo, São Mateus foi revisto o horário. Eu acho que o estado da Tapecerica também. Existem casos específicos que podem ser tratados. Agora, eu discordo do Coronel Telhado que não deu certo. Depende do ponto de vista, insisto. Se o usuário do transporte ligar para a TV Câmara, vai dizer, olha, eu ganhei tempo, 40% de tempo a menos eu gasto para ir para o trabalho, para voltar para casa. Isso é um ganho inestimável para quem usa transporte coletivo e trabalha longe do centro. É uma visão distorcida, né, Paulinho? Porque se eu pedir para os usuários de veículos fazerem a mesma coisa... Não, mas estou dando um exemplo do transporte coletivo. Nós não vamos resolver nada. Se todo mundo seguir esse modelo que vocês estão discutindo aqui, todo mundo deixa o carro em casa. O ônibus e o metrô não comportam. Não comportam. Hoje não. E aí? Não, hoje não. Por isso que eu disse, é preciso ter investimento pesado na questão do transporte sobre trilhos. A rede de metrô é muito pequena para a cidade de São Paulo. Se a gente tivesse tido investimento ao longo dos últimos 20 anos, conforme deveria ter sido feito, a gente teria uma rede suficiente para transportar as pessoas. Por que nas grandes metrópoles europeias a gente tem essa facilidade? Londres, por exemplo. Londres, Madrid, Paris. Você tem metrô para ir para o aeroporto, você tem metrô para ir para o estádio. Lá em Madrid, você desce na porta do estádio do Real Madrid. Aqui, para você ir para o estádio, você tem que pegar ônibus, deixar o carro para o flanelinha. Inadmissível. Paga para o flanelinha mais do que o ingresso. Muitas vezes. Mais do que o ingresso, aliás. Né? Vivemos isso recentemente. É verdade. Mas é por isso que nós continuamos lutando pela cidade, porque a gente quer essas melhorias e vamos trabalhar por isso. E é por isso que nós vamos visitar a Cracolândia, vamos fazer uma avaliação aqui na TV, vamos propor outras iniciativas. Vamos criar programas novos aqui na TV Câmara. Nós teremos o seguinte, TV itinerante. Para você, telespectador da TV Câmara, você vai ficar agora com a sessão plenária. Eu queria agradecer ao vereador Paulo Fiorilo, foi um prazer tê-lo conosco, vereador. Prazer foi meu, prazer aqui fazer esse debate com o Coronel Telhada, com o Wagner, com os telespectadores. Coronel Telhada, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Mesma coisa, Wagner, muito obrigado. Obrigado ao vereador Paulo Fiorilo e obrigado a todos que nos suportaram nesses momentos. E você que está em casa, nos próximos dias você vai ver uma reportagem feita pelo Marcelo Miura, pelo apresentador do Jornal da Câmara, segunda edição. Ele vai, com o vereador Paulo Fiorilo e com o vereador Coronel Telhada, passar parte de uma noite na Cracolândia de São Paulo. É o sonho de uma noite de verão de qualquer repórter. Quem que é o repórter? É o Miura. Marcelo Miura. Se prepara, Miura. Né? Vai lá com o Coronel Telhada e com o Paulo Fiorilo passar pela Cracolândia. Vamos ver se mudou a Cracolândia, no que mudou e vamos fazer um novo debate. Fechado, vereador? Fechado. Fechado? Fechado.
E para você, telespectador da TV Câmara, a partir de agora, a sessão plenária. Toda a cobertura da sessão plenária, às 6h30 tem mais, inclusive com o próprio Marcelo Miura. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde.